Shalom, shalom, queridos, tudo bem? Estamos aqui nesse tempo que estamos falando sobre algumas áreas que pode destruir a fé, e é um confronto contra uma palavra que o Senhor Jesus disse de viver a verdade. Lá em João, capítulo 4, o Senhor disse acerca da adoração. E quando ele leva acerca da adoração, ele diz, então, que o modo de se adorar, ou a maneira correta de adorar, é uma adoração que vai em espírito e em verdade. E essa questão não é uma adoração que fala a verdade, mas uma adoração que tem o fundamento a verdade. Lembrando que quando eu expresso o fundamento, eu expresso essência. Então a minha essência expressa essa verdade. Isso daí está lá em João, capítulo 4, no verso 23, né? Que ele diz assim: mas vem a hora, e já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Então, isso daqui é tão interessante que o próprio Deus está procurando pessoas que se comporta ou que tenha esse fundamento, o fundamento verdade, e não só uma pessoa que promove uma palavra de verdade. Parece meio esquisito falar isso, parece que não tem como desligar uma palavra que é verdade de um fundamento da verdade, mas tem sim. Tem como eu falar a verdade, porém promover o engano, que essa é a obra da serpente. Essa é a filosofia. Não filosofia como matéria, né? Mas é os argumentos filosóficos que faz com que eu tenha uma base do engano, porém eu promovo palavras que são verdades. Porém o fim dessas palavras me levará a distanciar de Deus. Esse é um alerta, e esse é um alerta que o Senhor Jesus diz lá em Mateus 24, quando ele diz, olha, cuidado para que ninguém vos engane. Cuidado para que ninguém te engane nesse sentido, porque haverá muitos falsos profetas, haverá falsos mestres que trarão ensinos, que são ensinos que falam palavras de verdade, porém está fora da verdade, que é a palavra de Deus. Nesse caso, nós estávamos falando então do secularismo, e hoje eu só quero complementar um pouco a respeito do perigo do secularismo. Eu vejo dois perigos do secularismo. O secularismo é um fragmento de ensino que separa fé da vida. Ou seja, tem como eu separar a minha vida da minha fé. Então tem como eu ser algo fora tem como eu ser algo em um lugar e algo em outro lugar. Exemplo, na igreja eu tenho a minha espiritualidade. Fora da igreja eu sou um mero humano. Então isso é o secularismo. Separar fé da vida cotidiana. Então tem como eu pegar a minha fé e colocar ela de lado e agora ser só o Éder Gregório. E isso é um perigo. E muitos de nós estamos pensando desse jeito. O que isso promove, e onde eu quero entrar hoje, é aquilo que isso promove. Primeiro, isso vai promover esse estado de... Eu vou usar esse termo, esse estado de incompetência, ou esse estado de inutilidade, seria essa a palavra, estado de inutilidade. Quando eu separo a minha vida secular da minha vida religiosa, vou colocando assim, porque como nós falamos ontem, não existe como você fazer essa separação, não existe como você separar. Você será um ser espiritual desde a tua essência do teu nascimento. Você tem um espírito, e se você tem um espírito, né, lógico, naqueles que se converteram, aqueles que aceitaram a Cristo, eles têm um espírito ressurreto, e se você tem um espírito ressurreto, então com certeza tudo que você faz tem espírito, ou seja, é promovido espiritualmente também, faz parte do teu, eu vou colocar, da tua vida espiritual. Mas quando nós não entendemos isso,
há uma ideia de inutilidade. Por isso nós brigamos tanto para ter cargos dentro da igreja. Por isso essa questão do cargo, dos títulos, dessas ânsias que o ser humano caça de fazer ou executar um trabalho dentro de um ciclo, como que eu posso dizer assim, de uma comunidade cristã, uma comunidade de fé, assim dizendo, né? Se eu posso usar esse termo. Por causa disso, porque eu só vou entender que eu estou fazendo algo para Deus se eu estiver executando isso dentro desse ciclo que nós chamamos ciclo da religião. Se eu não estou dentro desse ciclo da religião, então eu não estou fazendo nada para Deus. Eu só estou fazendo algo para mim. Esse é um pensamento muito errado. Porque se nós colocarmos e meditarmos na Bíblia, você vai ver, por exemplo, Daniel. O que Daniel fez dentro de uma estrutura chamada estrutura cristã? Irmãos, eu quero que você entenda bem e não distorça esse ensino. Porque isso aqui não é base para você não estar dentro de uma congregação. Esse não é um ensino que está te dando legalidade para você não congregar, porque até isso está virando muito moda, né? Eu não preciso estar no corpo. Não, você precisa, querido. Todos nós precisamos estar dentro de um corpo, todos nós precisamos manifestar dentro de um corpo, todos nós precisamos andar em comunhão. E isso é necessariosíssimo, né? Então não pegue esse ensino para distorcer isso. Mas o que eu estou dizendo é um conceito. Porque eu tenho que estar dentro de um corpo com um conceito verdadeiro. Eu não tenho que estar ali, e aí eu vou... esse ponto que eu quero chegar agora, eu não posso chegar ali simplesmente com essa visão secularista. Porque a visão secularista é, aqui dentro eu faço algo espiritual. Aqui dentro da igreja eu faço algo para Deus e Deus vai se agradar. Fora daqui eu não faço nada para Deus. E isso é uma mentira. Porque essa ideia secularista divide isso. Mas na verdade, quando você cuida da tua família, é espiritual. Você está fazendo e você está obedecendo, na verdade, o maior mandamento. Porque quando o Senhor cria o homem, ele não cria o homem dizendo, agora vá e monte uma igreja. Mas ele diz, vá, institua família. É claro isso. Vai e institua uma família. Porque nós estamos vendo as famílias sendo destruídas. Eu estou dizendo agora para cristão, não estou falando isso para gente que não é cristão. O que o Senhor está dizendo? Ele está dizendo para nós cuidarmos ou instituirmos, enchermos a terra. Essa foi a ordem, né, original do Senhor. Na primeira ordem que o ser humano recebe é multiplicar e encher a terra. E isso eu tenho que constituir uma família para fazer isso. Então, quando eu cuido da minha família, quando eu estabeleço uma família, é algo espiritual. Eu já estou cumprindo um ministério. Segundo, quando eu estou trabalhando, quando eu vou para o meu trabalho, quando eu vou ali gerar recursos, isso é espiritual. Isso é um ministério também. Né? Lógico que à medida que nós vamos caminhando nisso, eu vou falar um pouco do materialismo, mas o secularismo, ele diz então que, por exemplo, o teu trabalho não é espiritual. E é espiritual, porque eu tenho que fazer tudo, porque eu estou gerando algo, e nesse gerar algo é espiritual. Um outro ponto, a minha vida de lazer, não, agora eu estou carnal, né? Eu entrei aqui na minha vida de lazer, isso daqui é carnal. Não é carnal, é espiritual. Então todos os meus passos serão passos espirituais. Tudo que eu faço, eu tenho que fazer com um propósito, e esse propósito vai gerar um propósito espiritual. Eu vou gerar algo no espírito, e tudo que eu faço vai gerar uma semente espiritual. Por isso, por exemplo, uma das coisas que a gente sempre trabalha... E aí, querido, meu irmão, né? E aí, Rô, tudo bom? Veja só, tudo que eu faço, eu vou fazer algo de uma maneira muito potente no espírito, e vou gerar no espírito. Eu vou gerar isso de uma maneira muito, muito, muito potente.
E isso vai gerar coisas espirituais, isso vai gerar sementes espirituais, isso vai gerar, como eu estava dizendo aqui, como nós trabalhamos em libertação, você vai ver, por exemplo, né, a pessoa que foi honesta no seu trabalho, isso vai gerar uma semente espiritual de falência, vai gerar uma semente espiritual de problema financeiro, isso vai gerar uma semente espiritual de roubo nas economias. Depois fala assim, mas eu não sei o que está acontecendo com as minhas finanças. Sim, porque você estava gerando trabalho no teu trabalho e ali você cometeu algo, você cometeu um pecado financeiro, isso vai gerar uma semente espiritual na sua vida. Por quê? Porque tudo que eu faço também reflete no espiritual. Mas o secularismo, ele separa isso. Não, você vai fazer só coisas espirituais na igreja. E aí que é o problema. Aí a gente briga pelos cargos da igreja. Por quê? Porque a gente vai se sentir inútil ou incompetente ou desnecessário para Deus se nós não estivermos fazendo alguma coisa dentro da igreja. Amém? Então a gente tem que começar a colocar dentro da nossa cabeça que eu sou espiritual. E as coisas mais naturais que você possa pensar também é espiritual. Dentro disso eu vou colocar, como eu falei, o relacionamento, né, conjugal. Veja, querido, até intimidade. Por que nós, então, não podemos sair tendo intimidade com todo mundo? Por quê? Porque a minha semente, eu vou dizer isso, o meu sêmen tem fagulhas espirituais, tem espírito ali. Ou seja, tem uma fagulha espiritual. E isso vai gerar sempre algo espiritual. O meu dia a dia, e eu quero que você entenda isso, que o maior âmbito espiritual, a coisa mais espiritual que nós podemos ver não é ficar tendo contato com anjos ou sobrenatural ou êxtases espirituais, porque esse é um outro ponto do secularismo, porque aí eu vou pensar que espiritual é quando eu tenho êxtases espirituais, e não. A coisa mais espiritual que existe é a transferência e legado daquilo que nós recebemos de Deus passando para a próxima geração. Isso é espiritual. Por isso, se você cuida da tua casa, por isso, se você é um bom pai, uma boa mãe, por isso, se você é um bom trabalhador, por isso, se você é um bom cidadão que estabelece justiça, honesto, você já é uma pessoa espiritual que está transferindo verdade para a próxima geração. Isso não te justifica, preste atenção, isso não te justifica com obras, porque você só pode ter a base da verdade se você está em Cristo, porque Cristo é a verdade, é a vida e é, né, o caminho. Então veja só, mas quando você está dentro de Cristo Jesus e começa a andar dentro disso, tudo que você faz já está pautado em algo espiritual. Por isso nós precisamos quebrar essa corrente dentro de nós, porque senão nós vamos promover, né, essa distinção entre igreja e vida, entre coisas que eu faço para Deus e coisas que eu faço que Deus não tem nada a ver. O que eu quero aqui com esse ensino é dizer, irmãos, tudo que você produz, Deus está vendo. Tudo que você faz, não é Deus só está vendo. Tudo que você faz, você produz algo espiritual. Não tem nada que você não faça que não tenha fagulhas espirituais dentro disso. Amém? Então você precisa entender que precisa andar conforme a palavra do Senhor. Ande conforme a palavra do Senhor. Ande na palavra do Senhor. Ande de conformidade com os mandamentos do Senhor, porque isso é espiritual. A tua vida é espiritual. Eu quero orar por você hoje, né, terminando esse ponto do secularismo. Eu sempre gosto de trazer essas questões da mentalidade, porque eu creio que isso, meu irmão, se nós formos libertos de alguns princípios que entraram dentro da nossa cabeça, com certeza nós vamos viver uma vida em Deus muito mais atuante. Amém? Então nós vamos quebrar isso em nome de Jesus. Quero agradecer a cada um dos irmãos que estão aqui, né? Glória a Deus.
É uma plataforma que eu quase não uso, mas que o Senhor abençoe vocês, filhos, né, espirituais. Vi aqui pastor Justino, pastora Neide, não sei se eu vi mais outros aqui, irmãos em Cristo, né, tem meu irmão ali que estava ali, irmão Rodrigo, doutor Rodrigo, né? Mas muito bom. Que Deus abençoe e eu vou orar por você. Eu queria que eu queria que você pudesse, se tiver outros aqui, eu não consegui enxergar direitinho aqui quem foi entrando, até para não me distrair. Eu só vi aqui aqueles que estavam mais recente. Amém. Amém. Vamos usar. Eu quero que, se você puder, colocar a mão na tua cabeça. Coloca assim a mão na tua cabeça. E repetir comigo essa oração. Amém, pastora Elda. Deus abençoe. A bispa, né? Deus abençoe, bispa. Renata. Eita, quanta gente assim que eu vou conhecendo pelo nome aqui. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe mesmo. Já está botada. Então, pronto. Repita comigo assim. Fala assim: Pai, em nome de Jesus, eu quero renunciar agora toda ideia secularista da minha cabeça, toda filosofia, todo argumento filosófico ligado à raiz e fundamento do secularismo, aonde eu fui formatado para pensar que eu só serviria o Senhor quando estivesse fazendo algo na igreja. Eu quero desligar da minha cabeça agora, em nome de Jesus, todos esses fundamentos. Pai, eu peço perdão, porque muitas vezes eu achei inútil toda a minha vida e me senti frustrado e pensava que tinha uma vida simplesmente inútil, porque não me enquadrava dentro de um sistema. Eu louvo o teu nome, peço perdão também por não servir o Senhor com integridade na minha casa, na sociedade, por não expressar o teu amor e a tua palavra, por tentar viver a tua palavra só dentro da igreja e não fora da igreja. Porque, segundo o secularista, fora da igreja, o Senhor não responde a nada que está ali, porque seria uma vida de vaidade. Eu renuncio a esses pensamentos, eu renuncio ao secularismo e assumo a minha identidade espiritual. Pai, tudo que eu faço, eu sei que é espiritual. Desde quando eu acordo até eu dormir, Senhor, eu estou produzindo coisas no Espírito que podem me conectar ao Senhor ou me distanciar do Senhor, que pode conectar bênçãos ou maldições. Por isso, Senhor, eu te peço perdão e desconstrua todo o pensamento secularista da minha cabeça, e que esses fundamentos enraizados dentro de mim seja destruído agora. Que a minha mente começa a pegar fogo e a minha mão receba o teu fogo agora. Pai, toda semente espiritual que eu produzi, trazendo morte e iniquidade, aprisionamento, em nome de Jesus, que essas sementes sejam agora destruídas. Perdoa a minha ignorância, mas eu quero me alinhar a Ti agora, Senhor.
e cumprir o meu propósito. E eu entendo que o meu propósito não está somente dentro da igreja, mas também o meu propósito está dentro de uma sociedade, de ser justo, cumprir a tua palavra, manifestar a tua presença, ser a tua imagem na face da terra. Perdão, Senhor, pelas disputas dentro da igreja, por me sentir inútil, porque não tinha um cargo na igreja. Perdão por brigar pelos cargos dentro da igreja. E esquecer, Senhor, que o maior nível de vida espiritual está em manifestar ao meu próximo o teu amor. Que a tua graça, o teu fogo, a tua vida esteja dentro de mim agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém? E é interessante quando nós vamos para essa parte que você vai ver Jesus. Como Jesus operava, né, fora do templo. Volto a dizer, isso não é base, querido, para você falar, não preciso de igreja. Não precisamos, sim. Eu sou um pastor de igreja, né? Mas veja como Jesus operava tanto fora da igreja, porque essa é uma vida espiritual, né? Deus abençoe. Nós vamos voltar, vai ter o rugido 2, o retorno, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, todos vocês. Fiquem com Deus, que o Senhor abra portas, que o Senhor estabeleça o caminho dele, que é o próprio Jesus, que ele possa estabelecer sobre a tua vida graça, unção, que o Senhor possa estabelecer sobre ti toda a manifestação dele. Eu te abençoo em nome de Jesus. E veja, você é espiritual desde a tua essência. Você não precisa fazer nada para ser espiritual. Você já é espiritual. Então, isso é uma responsabilidade. Cuidado com o que você faz, porque tudo que você faz, você vai gerar uma fagulha de uma coisa espiritual, ou no espírito. Veja, tudo que você faz promoverá uma resposta no espírito, e essa resposta vai trazer uma colheita. Então, cuidado com o que você faz, porque você é uma pessoa espiritual. Se você está em Cristo Jesus, o teu espírito está vivo, você vai sempre viver lançando para a eternidade. Se você não fez isso ainda, então você pode estar só produzindo dentro das coisas que eu falo de uma dimensão que não é o terceiro céu. Então, entre dentro de Cristo, estabeleça dentro de Cristo o fundamento verdade, que é Ele, e aí então essa adoração será verdade e espírito. Que o Senhor te abençoe. Depois voltamos falando então do materialismo. Deus abençoe. Fiquem com Deus.